Paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus. Quero deixar rapidamente aqui uma palavra que se encontra na Bíblia, no livro de João, no capítulo 6, apenas um versículo, o versículo 70. Estava aqui no monte, aqui, orando, falando com Deus, no terceiro dia da campanha do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor me colocou uma reflexão na mente, me colocou algo para me deixar para cada um de nós nessa tarde, para nós refletir. Livro de João, capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi, vós os 12, e um de vós é um diabo? O versículo 71 diz assim: e isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar sobre um dos 12. Então, meus irmãos, essa passagem, ela nos prova que o nosso Jesus não fez acepção de pessoas. O nosso Jesus, ele sabia que Judas Iscariote ia trair ele por algumas moedas. Traiu o Senhor Jesus por tão pouco. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, não expulsou ele do meio, não tirou ele do meio dos discípulos. Ele continuou caminhando juntamente com os outros discípulos, mesmo com aquele desejo, aquela intenção, né, de pegar um pouco de dinheiro e trair o nosso Senhor. Mas o que tem a ver sobre a reflexão, sobre o que Deus falou comigo agora há pouco? Meus irmãos, minhas irmãs, tem a ver com o mundo que nós estamos vivendo hoje, com a divisão que está tendo nessa terra, com a divisão que está tendo nas igrejas, com a divisão que está tendo no mundo, no país, aonde o povo está dividido. Placa de igreja A não pode frequentar na placa B. Se o pastor ficar sabendo que o obreiro foi em outro ministério, ele é disciplinado, ele vai para o banco. Muitas das vezes não houve pecado, muitas das vezes não pecou, não errou. E em muitos lugares, meus irmãos, eles estão dizendo o quê? Que na outra igreja não tem Deus, é só na igreja dele. E muitas das vezes, né, a pessoa peca dentro do próprio ministério dele. Acaba errando dentro do ministério dele, não é indo fazer visita em outros ministérios. Meus irmãos, a obra do Senhor, o Senhor nos deixa bem claro, no livro de Marcos: ide ao evangelho, pregar o evangelho a toda criatura. Ide a este mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O nosso Senhor deixou um dever para mim e para você. Por que o povo aí fora hoje tem muitos mendigos, andarilhos, muitas pessoas caídas, muitas pessoas enfermas? Porque a obrigação minha e sua é levar a palavra para eles. Mas muitas das vezes a obreira não pode fazer o evangelismo junto com outras denominações, porque não pode, porque daí é disciplinado. Porque a disciplina da tal igreja diz que é melhor que a outra. A melhor disciplina que tem está aqui na Bíblia. Se todos andar na mesma direção, no mesmo espírito, meus irmãos, né, é aí que nós vamos agradar o Senhor. Mas estamos vivendo um tempo de divisão. Estamos vivendo um tempo de divisão. Por quê? Porque a obra que o Senhor deixou para nós foi visitar os lares, visitar quem está padecendo, quem está precisando, orar nas casas, orar para as famílias, pregar o evangelho, fazer culto nos lares, né, meus irmãos?
Por que que a própria Bíblia fala que o Senhor não habita em templo feito por mão de homens? Se nós parar e analisar, parar e pensar, os templos, as igrejas, como falo, são feitos por mãos de quem? De homens, do pedreiro, do construtor. Então, meus irmãos, nós temos que parar e analisar uma coisa, que não é mais tempo de nós ficar presos numa placa. Eu falo uma coisa com toda certeza, Igreja do Senhor. O pastor que proíbe, o ministério que proíbe, né, de evangelizar, né, de fazer a obra do Senhor, né, somente com os dele, não pode se misturar. A Bíblia fala aqui que Jesus Cristo escolheu a todos, mas sabia que um deles ia trair, um deles era o diabo. E mesmo assim Jesus poderia descartar ele, podia tirar ele do meio. Poderia, mas não fez. Então aqui mostra, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo entre os discípulos, entre ali os discípulos, tinha um que não era do meio, não era do rebanho, que era o Satanás, que era o diabo. E mesmo assim o Senhor deixou ele no meio. Por quê? Porque que muitas das vezes, meus irmãos, é mais fácil, parece que retirar, né? É mais fácil tirar do meio, porque não é da denominação, não é da mesma placa. Mas não é melhor continuar segurando ele para que haja libertação da vida dele? Para que haja cura para a vida dele? Para que ele aceite novamente a Jesus? Então, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas não estão indo fazer o evangelho porque estão com medo. Medo porque se o pastor descobrir, ele é disciplinado. Se o pastor descobrir que ele foi fazer um culto no lar, né, o pastor vai chamar a atenção dele. Esse pastor, essa pessoa, ele não pode fazer isso. Se ele estiver em Cristo, ele tem que aceitar, porque foi a palavra que fala para nós. A palavra, Deus, o Senhor deixou uma ordenança para nós ir pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Meus irmãos, e muitos estão fazendo isso. Muitos, né? O Senhor no tempo de hoje está levantando ainda um povo na doutrina, na santidade, né? Mas isso para muitos está sendo erro. Para muitos isso aí, né? Eles não levam a sério. Eles querem continuar, né? Aonde as pessoas ainda vivem no engano, aonde as pessoas ainda vivem no erro. Mas eu faço uma pergunta para você, meu irmão, para você, minha irmã. Você que você que já se recusou de fazer a obra, você que já foi convidado para fazer a obra, você já parou para analisar se dentro dessa casa, dentro desse lar, no meio dessa obra, teria uma alma que era para você ganhar para Jesus, mas você se recusou porque você ficou com medo do ministério, você ficou com medo do teu pastor, você ficou com medo dele. Eu faço uma pergunta: você não tem medo de Deus? Você não tem medo do nosso Senhor naquele grande dia, né? Ser impedido de subir para o céu só por causa disso? Você achou melhor obedecer o homem, mas não obedeceu o que Deus deixou para nós? Tem que obedecer a autoridade na terra? Tem que obedecer. Tem que obedecer. Mas eu e você temos que analisar se essa obediência é válida. Porque quando se trata de interromper o evangelho, né, tem muitas almas na terra para ser ganhada para Jesus. Tem muitas almas desviadas, meus irmãos, minhas irmãs. Tem muitas almas afastadas de Cristo, né? O porquê que estão afastadas? Porque não estão mais saindo para a rua. Não estão mais indo pregar o evangelho a toda criatura. Querem estar só dentro de um templo, dentro de 4 paredes. Eu falo para cada um de vocês, falo para os irmãos, para as irmãs, dentro da igreja está fácil pregar. Você chega lá, está pronto o altar, microfone, som, última geração, está tudo pronto, né? O pastor sobe na hora da pregação, só prega, terminou a pregação, acabou. Mas e as almas estão lá fora, que é para mim, para você correr. As almas, o nosso Jesus, ele não ficou preso em 4 paredes,
ele andava toda a região, ele andava todo quanto é lugar, onde ele era chamado, ele estava indo. Onde chamavam para ele curar, para ele libertar, ele ia. Nosso Senhor, ele é o exemplo para nós, meus irmãos, minhas irmãs. Eu falo essa palavra que o Senhor me revelou, porque para nós não cometer esse erro de ficar preso somente num lugar e esquecer do nosso próximo. Como que a Bíblia, o Senhor deixou uma obrigação para nós também, amarás o teu próximo a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo? Só vou lembrar do meu próximo, um dia lá, vou lá matar a fome do meu próximo, vou lá filmar, levando um pão, levando um lanche para o meu próximo, vou lá filmar. A Bíblia diz que isso aí a Bíblia fala no livro de Mateus 6, né, sobre esse tipo de obra, né, de dar glória ao homem. Toda a glória tem que ser dada ao Senhor. O que a tua mão esquerda fazia, a direita não precisa saber, né? Muitos estão achando que ajudar o próximo é isso, ir lá levar o alimento e colocar no YouTube, filmar, gravar. Eu fiz algumas vezes isso aí, fui exortado pelo meu Deus. O meu Senhor falou para mim mesmo. Um dia que eu fui fazer a obra social, eu não consegui gravar. Eu perguntei, Deus, por que eu não consegui gravar? O próprio Senhor falou para mim, porque eu não estou nesse negócio. Eu não estou nesse negócio de estar gravando. Se você quer fazer alguma coisa que agrade a mim, faça em oculto, que eu vou ver. Não precisa você mostrar para a nação, mostrar para o povo. Então, meus irmãos, amar o próximo não é isso. Amar o próximo é você, né, receber uma ordem de Deus, você ir pregar o evangelho, ir visitar um lar e visitar uma família, sem precisar estar filmando, sem precisar estar gravando, né? Sem precisar estar expondo as vidas, as almas. Eu tenho aprendido isso com meu Deus, eu tenho aprendido isso com Jesus, tenho aprendido. O nosso Jesus mesmo, ele curou um certo homem, ele falou, vai para tua casa e não comente nada com ninguém. Mas hoje é diferente. Hoje tudo que estão fazendo, estão gravando, colocando na internet, né? Muitos estão indo para a internet de vez de pregar o evangelho. Então prega o evangelho na internet, prega a palavra de Deus, prega a doutrina, pregue pecado, pregue contra a televisão, prega contra o batom, pregue contra brinco, pregue contra a vaidade. Mas não, vão lá para a internet, vão para o YouTube para colocar, para expor o pecado das igrejas, o pecado do ser humano. Por que fulano caiu? Por que fulana caiu? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus deixou bem claro, ide a esse mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho é pregar a Bíblia, pregar a salvação de almas. Então, meus irmãos, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um mundo de divisão, né? Divisão, né? Muitos, hoje, é que nem Santa Ceia. Santa Ceia, né? Ministérios não aceitam outros ministérios. Se Judas, que era o pecador, Judas, né, ele tinha, a Bíblia diz que ele carregava a bolsa, né? Ele carregava a bolsa por causa da traição, por causa das moedas, né? Por causa do dinheiro, a ganância no dinheiro. Quando Jesus foi distribuir a Santa Ceia, o Senhor falou, entre vós, no meio de vós, há um que há de me trair. E uns começaram a murmurar e falar, quem será? E uns perguntaram para o Senhor, sou eu, Senhor? Será que sou eu? E o Senhor Jesus disse, aquele que molhar o pecado, né, junto comigo, este há de me trair. E Judas molhou, né, o pão juntamente com o Senhor e participou. O Senhor não interrompeu ele de participar da ceia. O Senhor não interrompeu, só que o Senhor deixa bem claro, né? Examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Se cada um se examinar e participar no erro, eu não tenho culpa disso, né? Os pastores não vão ter culpa disso, né? Se o próprio Senhor não tirou a ceia de Judas, não tirou o pão de Judas, por que hoje muitos ministérios têm que fazer essas regras? Fazer esse tipo de regras,
né? Querer fazer separação. Tem muitas pessoas que estão ali na doutrina e daí não pode participar, não participa. Por quê? Porque aqui no meu ministério é assim, aqui no ministério é assim. Tem que ver como que é o ministério de Jesus. Como que é o ministério de Jesus? Como que é o ministério de Jesus? Então, meus irmãos, essa reflexão nessa tarde que eu queria deixar para cada um de nós, né? Hoje nós estamos vivendo o tempo, né? Como eu falei, de vez de vir para a internet para pregar uma palavra, para vir para pregar contra o pecado, né? Vem para brigar, vem para querer muitos likes. Hoje tudo virou, né? Filmação, né? Eu, graças a Deus, eu tô parando, eu parei com esse negócio, tá gravando, expulsar demônio, gravar, né? Pessoas ali manifestando, tá gravando, eu parei. Parei de estar expondo isso aí. Parei de estar expondo. Não é isso aí que Jesus não se agrada. Jesus não se agrada. Eu fiz prova com o Senhor. Eu disse para mim, Senhor, se o Senhor não está nesse negócio, se o Senhor não está nesse negócio, eu não vou gravar. Eu quero que o Senhor me mostre. E o Senhor me mostrou. Então, também não estou aqui para criticar ninguém, mas está sendo pregada a palavra. Naquele grande dia não adianta chegar, né, o nosso Senhor chegar para o grande julgamento e alguém falar, não, mas ninguém me pregou dessa maneira, ninguém pregou a palavra para mim. E o Senhor vai dizer, não, eu levantei profetas, homens de Deus, para pregar o evangelho. Então, meus irmãos, de vez de nós ir para a internet para falar mal de um, falar mal do outro, vamos pregar contra o pecado. De vez de ir para a rede social, para puxar o tapete, né? Para essa brigaiada aí que só estão brigando no YouTube hoje, né? Cai o escândalo no lugar, vão um monte lá para falar sobre esse escândalo. Sabe por quê? Só por causa do like, só por causa da visualização. Mas eu pergunto a cada um de vocês, onde é que está a pregação da Bíblia aí? Onde é que está pregando a Bíblia aí? Onde que tem pregação aí daí? Puxando, falando, expondo o pecado dos outros. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuida porque não caia. Então, se é para ir para a rede social, vai lá pregar contra o salto alto, vai pregar contra a minissaia, vai pregar contra o pecado, vai pregar contra a fofoca, contra a mentira. Vai pregar. Nós temos que então ir para a internet para pregar só a doutrina do Senhor, pregar que televisão ainda é pecado, pregar que batom ainda é pecado, pregar que jogar bola ainda é pecado, pregar que jogar baralho, dominó ainda é pecado, pregar que viver no segundo casamento é pecado, pregar que sair escondido com o namorado, com a namorada é pecado. Nós temos que então ir para a rede social para pregar a palavra de Deus, para as almas ser libertas, ser alcançadas. Então, meus irmãos, eu e você, nós temos um chamado e nós somos escolhidos de Deus para pregar o evangelho a toda criatura, né? Se eu e você receber o convite para ir juntamente com alguém, com o irmão, com a irmã, e pregar o evangelho no lar, e eu e você se recusar, um dia nós vamos acertar as contas com Deus. Um dia nós vamos acertar as contas com Deus. E nós temos que analisar bem, né? Analisar aonde que nós temos, se tem tudo a ver com Deus. Se tem tudo a ver com Deus. Se tem tudo a ver com Deus. Para que não vemos vindo de maldição, debaixo de maldição, né? Hoje está tudo liberal. Hoje as portas se abriram, né? Hoje as portas se abriram. Hoje não é mais pecado ter televisão. Hoje não é mais pecado usar um saltinho, né? Hoje não é mais pecado. Hoje não é mais pecado alisar o cabelo, fazer prancha. Hoje não é. Hoje não é mais pecado. Não é mais pecado para aquele que está cego espiritualmente. Mas aquele que está em Cristo Jesus ainda é pecado. Ainda a sã doutrina está viva. Então, meus irmãos, Jesus Cristo ele tá trazendo um despertamento para o mundo. Para mim e para você. Um despertamento. O que Ele quer para mim e para você é que nós não viemos ficar presos em quatro paredes. Nós temos que sair nas ruas, pregar o evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. Nós temos que ir, aquele que não aceitar, aquele que eu vou te disciplinar. Se você for em outra igreja, eu vou te disciplinar. Se você for visitar uma família, isso aí não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Eu creio que os ministérios têm que se apoiar, se ajudar, ir avante, seguir em frente, se unir,
se unir nessa batalha espiritual, nessa guerra contra os demônios, contra os inimigos que estão aí nas almas, aí, investindo nas almas, avançando nas almas. Se os ministérios se reunissem, eu creio que daí sim teria Jesus no meio. Mas muitas das vezes não tem Jesus, sabe por quê? Fica uma divisão, fica tudo dividido. Por isso que eu e você temos que tomar um cuidado. O primeiro será o último será o primeiro. Não adianta, muitas das vezes, percorrer, caminhar 50 anos no Evangelho, né? Mas aquele que está lá na rua, lá no mundo, lá na bebida, nas drogas, né? Aceitar Jesus, alguém pregar para ele sentir temor, ele largar o pecado, né? E ele ser salvo. E muitas das vezes aquele que está dentro do Evangelho, perder a salvação porque não vai visitar o próximo, recebeu um convite e não foi porque ficou com medo do pastor, ficou com medo de alguém. Não pode ficar com medo das coisas dessa terra. Tem que ficar com medo, tem que ter temor de Jesus. Por isso que no livro de Lucas 12:4 fala: não temeis aquele que tem poder de matar o corpo e de nada se aproveitar. No versículo 5 fala: temeis somente aquele que tem poder de matar o corpo e a alma e lançar na extremidade. Então, meus irmãos, essa é a reflexão para essa tarde. Não vos escolhi vós os 12 e um de vós é o diabo? Aqui o Senhor faz como se fosse uma pergunta. O Senhor faz como se fosse uma pergunta. Eu não escolhi vocês 12, mas Jesus sabia que um ia trair ele. E mesmo assim o Senhor continuou. Por que que eu já fui fazer evangelismo com pessoas de outra denominação e isso não afetou na minha vida espiritual? Ao contrário, me aproximou mais de Deus. Me aproximou mais de Deus. Eu tenho que andar. O Senhor andou com o ímpio, não se corrompeu. O Senhor andou com os ladrões, não roubou. O Senhor andou com todas as espécies das pessoas nessa terra. E continua santo até hoje. Então não tem essa coisa, mas se ele for lá no outro ministério, vai escandalizar a minha obra, ele vai se perder, lá tem a doutrina diferente. Meus irmãos, nós temos que estar preocupados, não é com isso, nós temos que estar preocupados na oração, porque se nós dobrar o nosso joelho e orar, Senhor, por mais que ele percorra outras igrejas, por mais que ele percorra nas visitas, no evangelho, segura a vida do obreiro, segura a vida daquele homem, daquela mulher, não deixa ele se corromper, não deixa ele se perder, porque foi assim. Jesus, ele não se corrompeu, ele é exemplo para nós, ele é o espelho para nós, meus irmãos e minhas irmãs. Então, já fui fazer obra social, já fui evangelizar nas ruas, nas favelas, com pessoas de outras denominações, né? Com pessoas de outras igrejas, e isso não corrompeu a minha vida, me fez eu chegar mais perto de Deus. Por que que eu tenho que escolher quem que vai fazer visita comigo? Por que eu tenho que escolher quem que vai fazer a obra comigo? Claro, meus irmãos, uma coisa nós temos que tá em mente. Se realmente ver que a vida daquela pessoa não está certa com Deus, tem que orar, tem que explicar para ela, tem que pregar a palavra para ela. Não somente só dizer, não, você não pode por causa disso. Tem que pregar, prega o evangelho, prega. Sabe por quê? Para que as almas não venham receber a seta daí. Eu creio, eu também falo aqui que é certo que não é de qualquer jeito que a pessoa tem que ir fazer a obra para não receber a seta. Mas tem muitas pessoas de Deus aí que estão preparadas, mas mesmo assim é a placa que está dividindo. É a placa que divide. E eu falo uma coisa para os meus irmãos e para minhas irmãs. Naquele grande dia, o Senhor não vai vir buscar a placa A, a placa B, o Senhor vai vir buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Se a placa fosse tão boa, ela ficava para o lado de dentro, não ficava para o lado de fora, tomando sol e tomando chuva. Então, meus irmãos, fica com essa reflexão nessa tarde. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe a tua casa, né? Se você que tem um ministério aí, não proíba as pessoas, teus obreiros, não proíba de fazer o evangelho, de fazer a obra, não proíba, porque muitas das vezes tem um lar lá que está precisando, né, do teu obreiro, né, da obreira, está precisando abrir o culto, pregar a palavra, fazer a primeira parte, né, cantar uns corinhos, até mesmo nos corinhos no louvor, e almas ser alcançadas por Jesus. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe.
E se eu e você, se nós negar isso, né, para as almas, naquele grande dia o Senhor, Ele vai requerer de nós. Ele vai requerer de nós, né? Não basta somente querer carregar na nossa vida a sã doutrina. Não adianta somente dizer, eu não tenho televisão, mas não visito o próximo. Não adianta dizer, eu não faço chapinha, não uso batom, mas não visito o próximo. Não vai visitar o próximo. Foi chamado para ir lá fazer uma oração, não foi. Ah, eu não vou porque o meu pastor vai me cortar da Santa Ceia. Quem que vai te salvar é a ceia ou a tua santidade? Quem que vai salvar você? Não adianta às vezes estar na ceia, mas estar com a vida toda errada. É melhor não participar da ceia, mas estar com a vida santa, estar com a vida no altar. Então, meus irmãos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo visita a tua casa, visita a tua família, a tua parentela, teus filhos, tuas filhas. Visita todos, visita teus vizinhos. Que Deus venha abençoar esse dia de hoje, na tua casa, na tua vida, né? Que Deus te levante, Deus levante você, Deus dê força para você que está fraco espiritualmente. E não esqueça dessa palavra, não esqueça que o nosso Jesus, Ele não fez acepção de ninguém, Ele não fez acepção de pessoas. Nem eu e nem você podemos fazer. Que Deus venha abençoar poderosamente o teu lar, a tua casa, a tua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a igreja. Fique todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.